Diamantes são vistos como símbolos de riqueza, status e amor. Mas, apesar do que a maioria das pessoas acredita, os diamantes não são realmente raros, e uma única empresa é responsável por manipular o mundo inteiro a acreditar o contrário. De Beers passou o século XX manipulando todos os elementos da indústria de diamantes, desde a mineração até o marketing e as vendas. De Beers controlava o comércio de diamantes. Ao controlar o fornecimento de diamantes, eles manipulavam completamente os preços. De Beers também realizou um dos golpes de marketing mais bem-sucedidos de todos os tempos, convencendo-nos de que os diamantes são muito mais valiosos do que realmente são, e que a única maneira de mostrar que você realmente ama alguém é gastando vários meses do seu salário para comprar um anel de diamante. O que pode parecer uma tradição romântica é realmente um esquema incrível do cartel de diamantes. Então, hoje, vamos revelar a verdade sobre o brutal negócio dos diamantes. De sindicatos secretos, apartheid, fixação de preços e diamantes de sangue, esta é uma história que abrange 3 séculos em uma das indústrias mais obscuras e manipuladoras de todos os tempos. É uma história de guerra e todo tipo de violações dos direitos humanos, e vai muito além do que você pode pensar. Esta é a história dos Beers e do maléfico negócio dos diamantes. Nossa história começa em 1867 na África do Sul, quando um menino brincava com algumas pedras. Um transeunte aconteceu de notar que uma das pedras parecia brilhar ao captar a luz. Intrigado, ele perguntou ao menino se poderia comprar a pedra, mas o garoto a entregou de graça. A descoberta de um diamante naquela pedra cintilante desencadeou uma nova corrida pelo precioso mineral. Aventureiros da Europa e América correram para a África do Sul na esperança de encontrar diamantes e fazer sua fortuna. Não muito distante de onde o diamante foi achado na África do Sul, Cecil Rhodes, um tímido e adoentado rapaz inglês de 17 anos, trabalhava em uma fazenda de algodão quando soube da notícia. Cecil nasceu com um coração e pulmões fracos e não se esperava que ele vivesse por muito tempo. Porém, quando seu irmão mais velho, Herbert, o convidou para juntar-se a ele em sua fazenda na Colônia do Cabo, a sorte de Cecil mudou totalmente. A Colônia do Cabo era uma colônia britânica na atual África do Sul, e o clima seco fez maravilhas para a saúde de Cecil, que melhorou quase imediatamente após sua chegada em 1870. Porém, os dois irmãos eram bastante distintos e colaborar não era simples. Enquanto Herbert era impulsivo, aventureiro e prático, Cecil era reservado e desajeitado. Ele passava os dias isolado e lendo, e as noites sonhando com uma vida que sua origem pobre e saúde frágil o impediam de ter. Desde criança, Cecil sonhava em estudar na prestigiosa Universidade de Oxford e viver entre a elite da alta classe que ele admirava em seus livros. Porém, estava preso realizando trabalho árduo no outro lado do mundo, na África. Quando os dois irmãos souberam que um diamante foi encontrado nas redondezas, ficaram ansiosos para investigar. Para Herbert, isso agradou seu senso de aventura. Mas para Cecil, era a oportunidade de ganhar dinheiro de verdade e realizar seu sonho. Herbert foi um dos pioneiros a adquirir reivindicações de terras para mineração na fazenda de Beers, pertencente a 2 irmãos holandeses que até aquele momento levavam uma vida tranquila com sua família. Isso significava que Herbert tinha os direitos exclusivos de minerar diamantes nessas áreas, desde que pagasse uma pequena taxa anual aos fazendeiros. Logo após os irmãos de Beers abrirem suas terras para prospectores como Herbert, arrependeram-se da decisão. Desesperados, para manter sua família longe da ganância, pecado e violência que rapidamente engolfaram sua casa,
Eles rapidamente venderam sua fazenda e deixaram a cidade. E os irmãos De Beers estavam certos. Não demorou muito para a cidade local de Kimberley se transformar em um poço de ilegalidade, à medida que milhares de estrangeiros chegavam para tentar a sorte na mineração de diamantes. Logo, centenas de diamantes eram encontrados nas fazendas da região. Mas isso era realmente muito incomum. Tradicionalmente, depósitos de diamantes eram achados em leitos de rios, e até então havia poucos locais onde diamantes podiam ser encontrados. Isso levou à crença comum de que os diamantes eram raros e valiosos, um conceito consolidado no Ocidente quando nações europeias como Grã-Bretanha, Portugal e Holanda colonizaram o mundo e assumiram a produção de diamantes. A escravidão, violência e apreensão de terras foram usadas para extrair diamantes e enviá-los de volta para saciar o crescente apetite da elite europeia rica. Isso significava que na época das descobertas incomuns na África do Sul, as fontes de diamantes em locais históricos como Índia e Brasil praticamente se esgotaram. Em contraste, a quantidade de diamantes achados na África do Sul mostrava-se extraordinariamente vasta. Em vez de alguns diamantes espalhados em leitos de rios, milhares deles estavam sendo encontrados, escondidos em uma camada azul de rocha bem abaixo do solo, logo apelidada de Kimberlito, em homenagem à cidade próxima de Kimberley. Enquanto Herbert tentava fazer fortuna nas terras da De Beers, deixou seu irmão mais novo, Cecil, frustrado, encarregado da fazenda de algodão. Apesar de insatisfeito, Cecil surpreendeu-se ao aumentar significativamente os lucros em uma única temporada. Mas ele não pôde deixar de se perguntar se ele foi capaz de se sair tão bem no comando de uma modesta fazenda de algodão como ele se sairia à frente de uma mina de diamantes. O coração de Cecil acelerou ao considerar a ideia. Talvez essa fosse sua chance de ganhar dinheiro e status suficientes para estudar em Oxford e se tornar parte da elite como sempre sonhou. Desobedecendo seu irmão mais velho, Cecil Rhodes, de 18 anos, deixou a fazenda de algodão e usou o dinheiro extra que ganhou para comprar reivindicações próprias na fazenda De Beers. Para manter seus custos baixos, Cecil explorava sem remorso os locais que cavavam para ele, aos quais se referia como bárbaros. Veja, Cecil tinha muitos lados diferentes, e alguns deles eram extremamente sombrios. Sua obsessão pela alta classe britânica também levou a uma obsessão pelo imperialismo britânico, fazendo com que Cecil visse a raça e a cultura britânicas como muito superiores ao resto do mundo. Ele não se importava em pagar salários baixos ou inexistentes aos trabalhadores locais e submetê-los a revistas intrusivas e espancamentos brutais. Conforme os mineiros cavavam buracos cada vez mais profundos, o trabalho exaustivo se tornava muito mais perigoso, especialmente quando a estação das chuvas começava. Os locais tendiam a desmoronar sobre os trabalhadores, com buracos geralmente cheios de água profunda. Quase um terço de todos os trabalhadores morreram, ficaram gravemente feridos ou doentes demais para trabalhar. No entanto, onde outros viam desastre, Cecil via oportunidade. Cecil viu um anúncio de um fazendeiro local desesperado para vender sua bomba de água e sabia exatamente o que fazer com ela. Ele contou uma história para os outros detentores de reivindicações sobre como ele havia rastreado sozinho a única bomba de água em toda a colônia e negociou ferozmente para comprá-la de seu relutante proprietário, pagando uma quantia insanamente alta que o fazendeiro simplesmente não podia recusar. Cecil sabia que às vezes a história é mais importante do que a verdade. Os outros garimpeiros acreditaram em Cecil e, sem alternativa, pagaram altas taxas para alugar sua máquina e bombear a água das minas, continuando a busca por diamantes. Como esperado, a história de Cecil o trouxe fama local, com muitos o vendo como um empreendedor perspicaz a ser observado. Com os ganhos obtidos, ele adquiriu e consolidou outras operações de mineração. Ele rapidamente se tornou o maior detentor de reivindicações em todo o site de Beers, e isso permitiu a Cecil fundar seu próprio negócio chamado De Beers Diamond Mining Company, ironicamente nomeado após os dois irmãos holandeses que não queriam nada a ver com diamantes,
pois eles disseram que era uma indústria maligna. Enquanto Cecil enriquecia além do imaginável, seu irmão Herbert não tinha a mesma sorte. Então ele tomou outra decisão impulsiva, de atravessar o país para procurar ouro em vez disso. Mas logo depois, sua tenda pegou fogo enquanto ele dormia e ele foi queimado vivo. Horrorizado com os acontecimentos, Cecil decidiu que era hora de retornar para casa, na Inglaterra, para se reencontrar com o que restava de sua família. Então, usando sua nova fortuna, Cecil deixou um sócio no comando da mina e voltou para a Inglaterra para ver a família e lamentar a perda do irmão. Enquanto estava em casa, ele realizou seu sonho de infância e se matriculou na Universidade de Oxford. Mas em apenas alguns meses, a saúde de Cecil deteriorou drasticamente novamente, deixando-o sem escolha a não ser retornar ao clima mais seco da África do Sul, que parecia manter seu coração e pulmões doentes sob controle. Cecil percebeu que a única forma de ascender à alta sociedade seria por meio de seu negócio de diamantes. Porém, conforme mais depósitos de diamantes eram descobertos nas redondezas, Cecil começou a perceber uma verdade perturbadora para o futuro de sua empresa. Diamantes, na verdade, não eram tão raros. De fato, eram extremamente comuns. Como muitos estavam sendo encontrados, o mercado global logo foi inundado com diamantes sul-africanos, e então o preço começou a despencar. Novamente, Cecil sabia que a história seria mais importante que a verdade. Para manter o preço dos diamantes alto, ele teria que fazer parecer que essas pedras comuns eram tão raras quanto se pensava que eram. Mas para fazer isso, ele precisaria de uma maneira de controlar quantos diamantes estavam entrando no mercado, e isso o levaria a um caminho ainda mais sombrio. Muitos detentores de direitos de exploração enfrentaram dificuldades para lidar com os crescentes custos de substituição de trabalhadores mortos em acidentes e doenças, além dos gastos com novos equipamentos devido ao aumento da profundidade e complexidade das minas. Mas Cecil conseguiu manter suas minas lucrativas ao se enraizar no governo. Ao concorrer a um cargo e ser eleito para o parlamento local da Colônia do Cabo, Cecil não só conseguiu promover sua ideologia imperialista britânica em uma escala maior, mas também conseguiu escrever e aprovar novas leis e acordos que beneficiavam diretamente sua empresa, como a capacidade da De Beers de usar condenados que ele poderia tratar como quisesse e até matar se suspeitasse que estavam roubando. A De Beers foi pioneira em utilizar um sistema de complexo fechado para seus trabalhadores negros, segregando toda a força de trabalho negra e mantendo-os trancados em alojamentos até o fim de seus contratos. Nos complexos, eram forçados a ficar nus, recebiam salários ínfimos e sofriam punições constantes. Suas vidas inteiras, desde o momento em que acordavam até o momento em que dormiam, estavam sob o controle da De Beers. E para piorar a situação, Cecil era conhecido por desconsiderar as leis de segurança, endossar buscas corporais invasivas e tratar qualquer descontentamento com violência extrema. Essas táticas brutais permitiram a Cecil reduzir seus custos e obter lucros maiores, e isso o habilitou a comprar outros requerentes que estavam em dificuldades. Ao absorver a concorrência, ele conseguiu obter a maioria da mina de Beers sob seu controle. No entanto, outro jovem inglês, Barney Bernato, tinha a maioria da nova mina Kimberley sob seu controle, e a mina de Barney parecia ser maior e produzir diamantes de melhor qualidade. Para manter os preços dos diamantes elevados, Cecil precisava controlar o fornecimento. Assim, ele precisava encontrar um jeito de se apropriar da empresa Kimberley Central de Barney. Felizmente para Cecil, conforme sua riqueza crescia, sua influência política também aumentava. Treinando a vida toda para pertencer à elite, Cecil conseguiu se misturar habilmente aos círculos da classe alta, algo que Barney não alcançou. Isso o permitiu conectar-se com figuras poderosas e ricas como Nathan Rothschild,
que ele convenceu a apoiar seu plano para manipular o mercado de diamantes. Cecil se tornou amigo de Barney, propondo planos para cooperar e fechar um acordo juntos. Mas por trás de seu costas, Cecil usava secretamente o dinheiro dos investidores para comprar uma grande participação nos negócios de Barney. Quando Barney percebeu o que estava acontecendo, era tarde demais. Cecil acabou comprando a empresa rival de Barney. Com as minas de Beers e Kimberley sob seu controle, Cecil fundiu as duas empresas em 1888 para formar a De Beers Consolidated Mines. Cecil eliminou a concorrência. Como o homem mais poderoso do país, Cecil usou sua influência sobre a limitada população votante e foi eleito para se tornar primeiro-ministro, o que o colocou em posição para a próxima fase de seu plano. Cecil ajudou a introduzir políticas como o imposto da cabana, que obrigava os locais a pagar para viver no que antes era sua própria terra. E para poder pagar, eles tinham que ganhar dinheiro trabalhando em suas perigosas minas de diamantes, onde seriam obrigados a viver, comer e dormir em seus complexos fechados até que pagassem a suposta dívida. Ele até tornou quase impossível para os cidadãos negros votarem, resultando em constantes tumultos e protestos que ele reprimia com violência excessiva. Na verdade, muitas das leis que Cecil introduziu foram fundamentais para estabelecer as bases para as futuras políticas de apartheid do país. Independentemente da recepção, essas políticas baratearam a produção de diamantes na África do Sul como nunca antes. Com apenas 35 anos, Cecil agora controlava mais de 90% da produção de diamantes em todo o mundo. Assim, ele passou a controlar totalmente o número de diamantes disponíveis no mercado. Ele começou a acumular diamantes, liberando apenas uma quantidade limitada no mercado para criar a ilusão de que ainda eram raros, pois essa escassez artificial aumentaria o preço. Para conseguir isso, Cecil e seus investidores criaram um sindicato de diamantes com sede em Londres, onde um pequeno grupo de empresas cuidadosamente escolhidas ganhou o direito exclusivo de comprar diamantes da De Beers, o que basicamente significava que eram as únicas empresas capazes de comprar diamantes. Essas empresas foram forçadas a comprar uma quantidade específica de gemas a um preço fixo, com a De Beers estocando o restante para evitar saturar o mercado. Os membros do sindicato vendiam seus diamantes para comerciantes menores, que os revendiam aos clientes. Esse método de venda em canal único deu a Cecil e a De Beers controle total sobre a produção de diamantes, a venda de diamantes e o preço dos diamantes. Eles criaram um cartel de diamantes. Como resultado, o preço dos diamantes aumentou constantemente em todo o mundo. Enquanto isso, Cecil continuou a consolidar o poder. Ele até tinha seu próprio exército privado que usava para tomar outras partes da África e minerar mais diamantes. Cecil Rhodes então fundou o território africano da Rodésia, nomeado em sua homenagem, que é a atual Zimbábue e Zâmbia. Cecil parecia imparável. Mas em 1902, aos 48 anos, seu coração fraco finalmente o alcançou. Cecil Rhodes morreu sem esposa ou filhos, deixando quase toda a sua fortuna para estabelecer a Bolsa de Estudos Rhodes em Oxford. É bastante incrível como um menino doente da Inglaterra conseguiu controlar 90% dos diamantes do mundo e se tornar primeiro-ministro da colônia do Cabo, tudo isso usando as táticas mais brutais e impiedosas. No entanto, enquanto o líder da cerveja estava morto, a ascensão da empresa ao poder estava apenas começando. Ernest Oppenheimer passou toda a sua vida aprendendo sobre a indústria de diamantes e admirando as façanhas de Cecil e seus parceiros de longe. Com seu conhecimento astuto da indústria e instintos afiados, Ernest foi rapidamente acolhido por vários grandes jogadores no conselho de diretores da De Beers e ele eventualmente se tornou o presidente e chefe de toda a empresa. Diferentemente da estratégia anterior da De Beers de superar ou assumir novas fontes de diamantes,
Ernest adotou uma abordagem distinta. Ele optou por incorporar novas fontes ao seu canal de vendas. Ernest criou várias empresas subsidiárias sob o guarda-chuva da Organização Central de Vendas, conhecida como Central de Vendas, que compraria diretamente todos os diamantes de produtores alternativos. Se alguém se recusasse a ser comprado ou a vender para a Central de Vendas, Ernest encontrava meios de prejudicar sua produção. Ele usava conexões governamentais para forçar empresas a vender, inundava mercados com diamantes similares para desvalorizar produtos e enviava funcionários disfarçados para sabotar minas e equipamentos. Ernest ameaçava colocar na lista negra comerciantes que negociassem com produtores de diamantes que não vendessem para De Beers, e a central de vendas cortando sua capacidade de venda. Como resultado, todos não tinham outra escolha senão se associar a De Beers. De Beers, liderada por Ernest, comprou desde hordas de diamantes apreendidos pelos comunistas na Rússia, até fontes antigas na Índia e novas minas em todo o continente africano. Mas, como operavam sob vários nomes de subsidiárias diferentes, a maioria das pessoas não tinha ideia do quanto de poder e controle a De Beers realmente tinha. Na realidade, a De Beers tinha participação em quase todas as minas de diamante do mundo e continuaram a acumular todos esses diamantes. Eles controlam a oferta de diamantes para manter os preços elevados e a percepção de raridade, mesmo que não sejam tão escassos. No entanto, muitos dos diamantes que a De Beers estava agora acumulando vinham de operações ainda mais obscuras e perturbadoras do que as suas próprias. Minas no Congo belga foram construídas com base em escravidão, trabalho infantil e genocídio. Em outras partes da África, os diamantes estavam sendo usados para financiar guerras e derrubar governos. E diferentemente das minas da De Beers, esses novos parceiros comerciais não estavam de fato sob seu controle. Isso mais tarde levaria a alguns problemas muito sérios. Mas para De Beers e Ernest, nada disso importava agora, pois tinham preocupações maiores. Veja, entre sua própria produção e suas compras em massa, a De Beers estava acumulando um estoque tão grande de diamantes que começaram a se preocupar que talvez não conseguissem vender todos. E esse problema estava prestes a ser intensificado massivamente em 1929 pelo pior crash econômico da história. Nos anos seguintes, a economia mundial sofreu um colapso devastador conhecido como a Grande Depressão, e desnecessário dizer, a demanda por diamantes despencou completamente. A economia americana estava em frangalhos, o que era um grande problema para Ernest, já que o preço dos diamantes estava totalmente vinculado ao mercado americano. Em 1919, a América importava cerca de 84 milhões de dólares em diamantes da De Beers. No entanto, até 1930, as importações americanas haviam caído para apenas 5 milhões por ano. E como a De Beers estava determinada a continuar comprando toda a produção global de diamantes que estava fora de seu próprio controle, isso os deixou com enormes despesas e muito pouca renda. Apesar da economia americana, Ernest ainda acreditava que os Estados Unidos da América resolveriam seus problemas. Ele só precisava de uma maneira de expandir seu mercado para incluir todos, não apenas a elite rica. Em suma, a De Beers já controlava o fornecimento, mas agora precisava controlar também a demanda. Então, Ernest enviou seu filho Harry, de 29 anos, para a América para iniciar o que muitos chamaram de a maior campanha de marketing de todos os tempos. Ou, como alguns diriam, o maior golpe de marketing de todos os tempos. Harry Oppenheimer, com o auxílio de uma agência de publicidade, foi responsável por supervisionar uma campanha publicitária inédita na história. Em vez de focarem em uma marca específica, eles iriam promover o conceito de diamantes em si. No começo do século XX, era comum os homens presentearem suas parceiras com anéis ao propor casamento.
Mas esses anéis tinham joias baratas como pedras de nascimento, algo ainda não muito popular. Isso foi até Harry e a equipe de marketing criarem um plano para convencer o público de que os anéis de noivado eram essenciais para todas as propostas de casamento. Mais importante ainda, que a única pedra digna de um verdadeiro amor era um diamante. Harry e Ernest queriam que sua equipe interligasse diamantes com o conceito fundamental de amor. Se todos sentissem que precisavam de um anel de noivado de diamante, independentemente de sua riqueza ou status, a De Beers teria um mercado garantido para sempre. Porque se você pode convencer as pessoas de que o maior gesto romântico é dar um diamante, as pessoas o comprarão, não importa como a economia esteja. Então, eles começaram pequenos, usando imagens elegantes e desenhadas à mão e plantando histórias em jornais que focavam em associar diamantes às ideias de amor e casamento. Para atingir jovens e mulheres, eles enviaram palestrantes pelo país para igrejas, escolas secundárias e universidades, a fim de dar palestras repletas de propaganda sobre anéis de diamante. Então, eles pagaram estúdios e produtores de Hollywood para inserir cenas sobre anéis de diamante e propostas em seus filmes. Eles começaram a colocar anéis de diamante nos dedos das celebridades de Hollywood para que as maiores estrelas fossem vistas usando-os. Com o serviço semanal Personalidades de Hollywood, eles enviaram fotos e detalhes dos anéis das estrelas para os principais jornais do país. Naquela época, esse tipo de colocação de produto era uma estratégia inovadora e a maioria das pessoas nem percebia que estava sendo anunciada. Mas, subconscientemente, os símbolos da beleza americana e do sonho americano se vincularam fortemente aos diamantes. O uso inteligente da marca corporativa, como Marilyn Monroe, cantando a famosa "Diamonds are a girl's best friend", ajudou a fixar a mensagem para o negócio, tornando os diamantes o símbolo máximo de status. No entanto, para garantir que atraíssem todos os segmentos da sociedade americana, eles tiveram outra ideia genial. Em vez de sugerir um preço para um anel de noivado, eles anunciaram que você deveria gastar 2 meses de salário. Isso significava que, rico ou pobre, você ainda tinha um preço em mente. Posteriormente, aumentariam para 3 meses de salário. E é realmente louco, né? A empresa lucrando com você, comprando o produto deles, literalmente te dizendo quanto eles querem que você pague, mas fazendo parecer uma tradição ao invés de uma campanha de marketing. Quando a equipe de publicidade notou que homens e mulheres escolhiam juntos as alianças de noivado e que as mulheres preferiam opções mais baratas, eles reforçaram a mensagem. O pedido de noivado deve surpreender. Em uma jogada de marketing, a De Beers forçou os homens a fazerem compras sozinhos, guiados apenas pela publicidade da empresa. Apesar de tudo, uma mensagem se sobressaía. Para se casar, era preciso comprar um diamante. Em pouco tempo, o conceito de anéis de noivado de diamante estava tão enraizado na cultura americana que os jovens casais acreditavam ser uma tradição atemporal, não uma invenção recente de uma máquina corporativa. Até então, os anéis de noivado não eram tão comuns e geralmente usavam gemas diferentes das atuais. Mas De Beers convenceu o mundo de que você tinha que propor com um anel de diamante. Acredita-se que a De Beers ajudou a propagar a superstição de que opalas atraem azar, já que antes da intervenção da empresa, as opalas eram preferidas em relação aos diamantes. Mesmo hoje, quase um século depois, muitas pessoas desconhecem as origens manipuladoras desta tradição ainda mantida. Mas nada capturou o sucesso da campanha de marketing melhor do que seu principal slogan: "Um diamante é para sempre", que desde então foi reconhecido como o maior slogan publicitário de todos os tempos. Não só capturou elegantemente a noção de amor duradouro e simbólico que nunca poderia ser destruído, mas também insinuou algo mais de forma sutil. Os diamantes devem ser guardados para sempre e nunca revendidos. Ao convencer o público de que os diamantes nunca deveriam ser revendidos devido ao que representavam, a Beers evitou um mercado secundário de joias usadas que poderia prejudicar sua venda por um único canal, impedindo que as pessoas comprassem de segunda mão.
Como tudo relacionado a diamantes, a história era, claro, uma mentira. Diamantes não são eternos, podem ser arranhados, desgastados e até destruídos. Mas o que importava a verdade quando a De Beers estava lucrando milhões e milhões. No início da campanha, em 1939, menos de 10% das mulheres na América receberam um anel de noivado de diamante. Mas em apenas 20 anos, esse número ultrapassou os 80%. E em 40 anos, as vendas de diamantes nos Estados Unidos da América aumentaram de cerca de 23 milhões de dólares por ano no início da campanha, para incríveis 2 bilhões e 100 milhões por ano, ou cerca de 7 bilhões ajustados pela inflação. E com seu sucesso nos Estados Unidos da América, a De Beers replicou sua campanha de marketing em diferentes nações ao redor do mundo, e logo tinha enormes mercados para anéis de noivado de diamante em países como o Reino Unido e o Japão. No Japão, a quantidade de noivas recebendo anéis de noivado cresceu de 1% em 1966 para 90%, no início dos anos 90. Apesar de um diamante ser essencialmente apenas carbono, a De Beers persuadiu o mundo de que diamantes simbolizam amor. Mas enquanto a De Beers promovia o conceito de amor, alguns eventos muito mais sombrios estavam acontecendo em segundo plano, ameaçando desfazer completamente tudo. Logo após a De Beers iniciar sua campanha de marketing para o público americano, a Segunda Guerra Mundial estourou. Com a mudança tecnológica, os diamantes viraram um recurso estratégico para os dois lados da guerra, sendo necessários para produzir novas armas e aeronaves. A demanda por diamantes industriais beneficiou a De Beers, permitindo que vendessem suas pedras de qualidade inferior. Mas, de outras maneiras, era uma ameaça à dominação do cartel e à venda em canal único. A Alemanha nazista era problemática, pois havia proibido todas as exportações de diamantes, confiscando-os para si nos países ocupados. Vale ressaltar que os diamantes não parecem tão impressionantes quando encontrados pela primeira vez. É necessário o talento de cortadores e polidores para transformá-los no produto final que vemos. Conforme os nazistas invadiam a Europa, destruíram importantes centros de lapidação de diamantes como Antuérpia. E como essa indústria tinha muitos trabalhadores judeus qualificados, vários foram levados para campos de concentração sem jamais retornar. Os nazistas planejavam criar seu próprio monopólio de corte de diamantes, obrigando a De Beers a usá-lo em seu canal de vendas. Contudo, como a De Beers tinha sede em território aliado e Ernest apoiava patrioticamente seu país natal, o Reino Unido, a empresa apoiava abertamente os aliados. Mas na realidade, Ernest, assim como Sichel, sempre apoiou os interesses de sua empresa acima de qualquer senso de moralidade ou dever. Quando o presidente Roosevelt exigiu que Ernest vendesse os 6,5 milhões de quilates de diamantes que os Estados Unidos da América precisavam desesperadamente, ele recusou categoricamente. Ou seja, a menos que a De Beers pudesse vender legalmente nos Estados Unidos da América com imunidade permanente contra processos por seu monopólio, que infringia as leis comerciais americanas. Roosevelt não pôde dar a Ernest o que ele queria, então Ernest não daria a Roosevelt o necessário. Então, o presidente Roosevelt ameaçou pausar o envio de aviões para a Grã-Bretanha, necessários para a defesa contra ataques aéreos alemães, os mesmos que requeriam diamantes industriais na fabricação. Então, o governo britânico interveio e pressionou a De Beers a fazer um acordo com os Estados Unidos da América. Eles eventualmente fizeram, mas mesmo assim, vez após vez, a De Beers falhou em cumprir o acordo, alegando que não tinham estoque suficiente. Isso levou os Estados Unidos da América a abrir uma investigação sobre a empresa, levando à descoberta de uma série de segredos obscuros.
descobriram que a De Beers não apenas mentiu para eles sobre seu estoque, mas que também sabotou operações rivais para garantir que os aliados teriam que pagar seus altos preços monopolistas por diamantes industriais. Os Estados Unidos da América acusaram a De Beers de violar leis antitruste e fixar preços, mas não puderam processá-los, pois tecnicamente não operavam diretamente em solo americano. E quando tentaram fazer com que seus aliados na Grã-Bretanha os punissem, logo descobriram que todos no governo do Reino Unido que lidavam com diamantes eram ou haviam sido funcionários da De Beers ou do sindicato. Roosevelt estava furioso com Ernest, mas não teve escolha senão comprar o que era oferecido pelos preços exigidos. Mais perturbadoramente, a investigação revelou que a Alemanha nazista quase esgotou seu suprimento de diamantes, mas de alguma forma continuava recebendo mais. Através de uma operação secreta, os Estados Unidos da América descobriram que diamantes da De Beers estavam sendo contrabandeados ilegalmente para a Alemanha. Apesar dos Estados Unidos da América acreditarem que Ernest e seu sindicato vendiam conscientemente para o inimigo por lucro exorbitante, nunca conseguiram provas conclusivas para processá-los. Com o fim da guerra, os conflitos com o governo dos Estados Unidos da América cessaram por ora, mas a controvérsia permaneceu fortemente ligada a Ernest e seu império. Enquanto vendia um sonho romantizado de amor ao público americano, o novo governo do apartheid assumiu o poder na África do Sul. À medida que essas leis brutais de separação, abuso e exploração se tornavam mundialmente conhecidas, era difícil para a De Beers alegar ignorância, pois se beneficiava diretamente da situação. E justo quando a comunidade global começou a notar e exigir ação, aos 77 anos, Ernest Oppenheimer faleceu, deixando seu filho Harry no comando de seu vasto império. Após uma forte reação mundial, Harry fechou os cruéis complexos usados pela empresa desde sua fundação e aumentou os salários de seus funcionários negros. Mas devido às novas leis governamentais, ele ainda teve que segregar sua força de trabalho por raça. E nada que ele pudesse fazer para tentar salvar a imagem da empresa foi suficiente para contornar as sanções globais que isolaram a África do Sul da economia mundial. Para continuar exportando diamantes, Harry não teve escolha a não ser focar sua atenção em outras minas fora da África do Sul, investindo pesadamente em novas fontes africanas. Mas, para o choque de Harry, quando ele começava a recuperar certo controle, enormes depósitos de diamantes foram descobertos na Rússia. Para assegurar que as novas fontes soviéticas não afetassem o mercado instável, Harry foi pessoalmente à Rússia negociar um acordo. Em troca de comprar quase todos os diamantes de qualidade gemológica produzidos pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Harry concordou em fornecer à Rússia todos os diamantes industriais necessários para suas armas e maquinário. O único problema era que, publicamente, a Rússia havia cortado todos os laços com a África do Sul, e isso foi no auge da Guerra Fria, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sendo vista como inimiga do Ocidente. Assim, Harry teve que conduzir esses negócios secretamente para não irritar as nações ocidentais, às quais estava publicamente aliado. Para piorar, os diamantes das minas russas eram diferentes de todos já vistos anteriormente. Eram extremamente pequenos e de coloração prateada peculiar. Harry sabia que o sindicato não queria diamantes inferiores, então começou a forçá-los a comprar pacotes com diferentes qualidades, incluindo os prateados russos. Eles tinham a escolha de comprar o pacote inteiro ou nada, o que realmente não era uma escolha para eles. Em poucos meses, muitos comerciantes já estavam reclamando. De Beers passou anos anunciando um estilo específico de diamante para o mercado, e nenhum de seus clientes queria essas pequenas gemas russas. Então, Harry voltou para sua equipe de marketing em busca de uma solução. Juntos, Harry e sua equipe novamente criaram uma campanha de marketing genial, desta vez para vender diamantes para aqueles que já tinham um anel de noivado. Eles iniciaram o anúncio do conceito de joias eternas que exibiam alguns pequenos diamantes prateados. Esta joia eterna, eles afirmaram,
Era uma maneira de mostrar à sua esposa o quanto você ainda a amava e de comemorar seus aniversários. Sua última campanha foi um enorme sucesso. Sem que ninguém percebesse, Harry e De Beers convenceram o Ocidente a comprar bens de luxo sem valor durante o auge da Guerra Fria, que estava financiando diretamente a expansão militar de seu inimigo. De Beers estava vendendo o conceito de amor enquanto financiava a realidade da guerra. Mas a população em geral não tinha ideia de nada disso. Em vez disso, a atenção deles se voltou para os diamantes africanos que a De Beers estava vendendo, que estavam ganhando uma reputação muito diferente e muito prejudicial por conta própria. Nos anos seguintes à expansão de Harry para a África, vários países do continente começaram a declarar independência de seus colonizadores. E esses novos governos queriam controle de seus próprios recursos, com ou sem a De Beers. Mas a De Beers queria deixar claro que sem eles não era uma opção. Conforme os diamantes eram contrabandeados desses países para venda fora do central de vendas, a De Beers agiu. Eles fizeram acordos com governos, oferecendo grandes incentivos financeiros para vender diretamente a eles e combater o contrabando em seu nome. Em países como o Congo, recentemente independentes, o governo aceitava de bom grado o dinheiro da De Beers em troca de proteger seus interesses comerciais. Eles formaram um exército para supervisionar a produção nas minas de diamantes, matando milhares de supostos contrabandistas. Em um incidente, eles metralharam 200 pessoas perto de um depósito de diamantes, matando todas elas em minutos, apenas para descobrir que era um grupo de estudantes em uma viagem de acampamento. Em pouco tempo, tornou-se mais fácil vender para a De Beers e a central de vendas do que enfrentar a ira dos governos, soldados e mercenários que eles estavam financiando para proteger seus interesses. No entanto, conforme muitas dessas novas nações africanas entraram em conflitos internos, facções em guerra tomaram controle dos depósitos de diamantes, explorando-os com escravidão e trabalho infantil. Eles também vendiam para a central de vendas e De Beers, se isso ajudasse a levantar fundos para suas guerras. Mas desta vez, o mundo começou a perceber que seus diamantes de nações como Serra Leoa, Angola e Congo estavam sendo usados para financiar esses conflitos nos quais atrocidades horríveis estavam sendo cometidas. Isso levou à criação do termo diamantes de sangue, significando um diamante que foi extraído em uma zona de guerra e vendido para financiar o terrorismo, senhores da guerra ou outras atividades violentas. O Ocidente ficou indignado com a ideia de que seus símbolos de amor e eternidade nasceram em sangue e morte. Com cerca de 15% das vendas globais sendo de diamantes de sangue, o problema se agravou tanto que a Organização das Nações Unidas introduziu embargos à sua comercialização. Embora a De Beers estivesse relutante em aderir a qualquer embargo, Harry começou a se preocupar que a ideia romantizada de diamantes que sua família passou meio século aperfeiçoando estava começando a ser corroída por sua associação com violência e guerra. Parecia que finalmente a história dos diamantes da De Beers não era mais forte o suficiente para superar a verdade. Estações de notícias, manifestantes e ativistas dos direitos humanos acusavam a De Beers de endossar e incentivar os diamantes de sangue. Percebendo que isso ameaçava seu império, a De Beers concordou com os embargos e prometeu parar de negociar diamantes de sangue. Na tentativa de recuperar a confiança em seus diamantes, a De Beers ajudou a introduzir o processo Kimberley. Isso exigia que os vendedores de diamantes provassem a origem exata e método de obtenção das gemas. Eles afirmaram que isso permitiria comprovar se cada diamante é proveniente de fontes éticas ou não. Embora essas mudanças tenham ajudado a reduzir o clamor público e os diamantes de sangue, a realidade é que eles ainda existem. A vasta estrutura da empresa continuou a ser usada para enviar diamantes de sangue para outras nações, como Ruanda e Uganda, que então os vendiam para a central de vendas por meio de terceiros,
alegando que se originavam em seus próprios países. De repente, países sem depósitos reais de diamantes estavam milagrosamente se tornando alguns dos maiores exportadores de diamantes do mundo, e todas essas gemas, supostamente limpas, acabavam no canal de vendas da De Beers. Outro problema era que o escopo limitado da certificação do processo Kimberley permitia que nações como o Zimbábue, mesmo não sendo consideradas zonas de guerra, vendessem diamantes limpos, apesar das atrocidades e violações de direitos humanos cometidas na mineração. Embora o clamor da mídia tenha se acalmado, a associação entre violência e diamantes nunca realmente saiu da consciência pública. O popular filme Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio, ajudou a destacar para as massas as brutais realidades da mineração de diamantes. No entanto, não foi a opinião pública que finalmente iria derrubar o império do diamante. Foi tudo mais que estava acontecendo nos bastidores. Na década de 1950, a General Electric patenteou sua técnica para fabricar diamantes artificiais em laboratório. A De Beers temia que a popularização e produção em massa de diamantes sintéticos pudesse acabar com seu império. No entanto, os primeiros diamantes sintéticos eram pequenos, brutos e utilizados principalmente no setor industrial. A De Beers, vendo-os como ameaça aos seus negócios, fechou acordos exclusivos com a General Electric. Esses acordos deram à De Beers acesso à patente da General Electric e permitiram que as duas empresas dividissem entre si o mercado industrial ocidental. Esses diamantes sintéticos, idênticos aos naturais, eram vendidos por menos de 50 centavos de dólar o quilate. Contudo, devido ao grande crescimento do mercado de diamantes industriais, essenciais para praticamente todos os aspectos da tecnologia moderna, a General Electric decidiu não fabricar diamantes de qualidade gemológica em laboratório, mesmo após dominar a técnica. Era mais lucrativo fazer barris cheios de diamantes brutos de 50 centavos em minutos do que passar dias ou semanas cultivando poucos diamantes maiores e melhores. A De Beers não podia arriscar prejudicar seus negócios com a General Electric. Então, decidiu comprar grandes partes de empresas americanas que fabricavam produtos como serras e brocas a partir de diamantes industriais. Isso garantiria que, mesmo se a General Electric oferecesse preços melhores ou retirasse seu acordo de exclusividade, a De Beers poderia instruir essas empresas americanas a encomendar seus diamantes. Mas isso acabou dando errado para a De Beers. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América tinha a De Beers como alvo. Eles sabiam que a empresa violava as leis antitrust por ter um monopólio ao controlar o fornecimento de diamantes. Mas todos os casos que eles levantaram acabaram desmoronando devido à empresa não operar oficialmente em solo americano. Porém, com os recentes acordos da De Beers com empresas americanas, o Departamento de Justiça enfim possuía um caso sólido contra a companhia. Em 1994, a General Electric e a De Beers foram acusadas nos tribunais americanos de fixação de preços e divisão secreta da indústria de diamantes sintéticos. E não demorou muito para que vários estados dos Estados Unidos da América também começassem a levar a De Beers ao tribunal. A De Beers passou décadas sabotando, minando e intimidando empresas americanas na indústria de diamantes. Agora que foi revelado que operavam nos Estados Unidos da América, não podiam mais usar isso para contornar as leis americanas. A De Beers foi considerada culpada em todas as acusações e multada em pouco menos de 300 milhões de dólares. Embora a quantia não fosse enorme para eles, o impacto nas operações da De Beers foi significativo. Como parte do acordo, eles tiveram que seguir as leis dos Estados Unidos da América sob pena de perder acesso ao mercado americano, que representava quase metade do mercado global de diamantes. Isso significava que eles não podiam mais impor sua venda por um único canal dentro da América, terminando assim seu monopólio de um século no continente. Enquanto a De Beers
gastava milhões em multas e honorários advocatícios só para perder o controle sobre as vendas de diamantes. Eles também perdiam o controle sobre a produção. O acordo deles com a Rússia desmoronou após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com muitos empresários e governos locais vendendo seus diamantes fora do central de vendas, e ao mesmo tempo vastos novos depósitos de diamantes foram descobertos em países como Canadá e Austrália. Não demorou muito para surgirem novos concorrentes que produziam tantas gemas que rivalizavam com a produção da De Beers. E muitas dessas empresas comercializavam ativamente seus diamantes como uma alternativa ética à história obscura da De Beers. Assim como os produtores de diamantes cultivados em laboratório, que também ganhavam popularidade. Com a nova produção de diamantes do Canadá, Austrália, Rússia e nações africanas recém-independentes, somada aos diamantes sintéticos, a De Beers perdeu totalmente o controle da produção. Com todas essas novas fontes e rivais escolhendo ativamente operar fora do sindicato, a De Beers teve que aceitar a derrota. Eles não podiam mais ameaçar com restrições para obrigar os comerciantes a aceitar seus diamantes. Se a De Beers os cortasse, eles buscariam seus diamantes em outro lugar. Os anos em que a De Beers monopolizava toda a indústria acabaram. No entanto, a De Beers ainda é um grande player no mercado de diamantes, com cerca de 1/3 de toda a produção global ainda sob seu controle. E o mercado consumidor moderno de diamantes é maior do que nunca, estimado em mais de 100 bilhões de dólares. Considerando a perfeição atual dos diamantes cultivados em laboratório, é surpreendente que a demanda por diamantes naturais continue tão alta. Como um tweet colocou, descobrimos como cultivar diamantes mais baratos e de melhor qualidade que os reais. E ainda assim, muitos dizem que o sofrimento é o que os torna especiais. Mas mais uma vez, é o marketing. Ironicamente, após décadas afirmando que quanto mais perfeito o diamante, mais caro ele será, agora a indústria diz que as imperfeições dos diamantes naturais são o que os tornam mais autênticos e valiosos do que os sintéticos. Convenceu as pessoas de que os diamantes naturais são mais especiais, apesar de não ser possível distinguir de um diamante cultivado em laboratório. Assim, mesmo com a disponibilidade de diamantes de laboratório mais acessíveis, o conhecimento das guerras e danos causados pelos diamantes e a manipulação implacável do mercado pela De Beers, a mentira original ainda persiste de alguma forma. Que os diamantes são eternos,